Bom, pessoal, bom dia. Nós estamos fazendo esse vídeo e vamos discutir um pouquinho sobre uma funcionalidade nova, um plugin novo, na verdade, que estamos disponibilizando para os clientes. É um plugin opcional, aí com uma forma de utilizar, contratar. E pode falar com a Renata tá nesse vídeo também, está por dentro. Nós usamos o Kanban já há muito tempo na DevCoffee para gerenciar toda a parte de suporte nossa, em termos de card. Então, a gente tem vários cards que demonstram qual a situação de cada suporte. E também na própria parte de ordem de serviço. Então, para que a gente usa o Kanban? E no único painel, a gente tem muito claro o que está acontecendo, um mapa geral, uma visão geral de todo o processo, ou como está separado, por exemplo, as ordens de vendas ou as ordens de serviço dos clientes em campo, ou até mesmo o suporte. Um bom exemplo disso, de card, a gente está acostumado a ver no McDonald's aí, quem já foi lá e vê que no McDonald's, conforme vai entrando os pedidos, lá no pessoal que faz a separação, ou faz a própria parte de montagem dos lanches, são tudo cards que eles vêm trabalhando. Então, essa ferramenta a gente já usa ela há um tempo e agora a gente resolveu soltar ela como um plugin. Como essa ferramenta, como esse plugin, a gente vai soltar mais dois. Em breve a gente fará novos vídeos para comentar. Um já é bastante utilizado por clientes, na verdade, mas a gente só vai fazer mais para reforçar, que é o plugin de Marketplace. Depois nós vamos falar sobre o plugin de remuneração e esse que é o plugin do Kanban, que para mim é um dos mais fantásticos que a gente tem, pelo fato de uma tela eu conseguir enxergar uma visão geral, por exemplo, do meu cenário de ordem de venda, ou do meu CRM, ou das minhas próprias leads. Bom, aqui conosco está o Thiago é o nosso arquiteto de solução, é um cara bastante experiente, ele desenhou 2 processos para a gente ver isso funcionando, vai comentar um pouquinho mais no vídeo. E como esses, a gente pode desenhar inúmeros outros. Eu acho que não sei o que o Thiago pensa aí, o que a Renata pensa, mas eu acho que o Kanban, ele abre a possibilidade de você pensar fora da caixa e criar N processos, porque ele pode ser configurado para qualquer tela do sistema. E ainda nos permite a vantagem de poder executar instruções SQL, complementar dados ou até mesmo fazer valores calculados. Vamos deixar um pouquinho para os dois comentar. Tá. Bom, vamos lá, pessoal. O Kanban ele nos dá a possibilidade da gente configurar algumas interações, algumas visualizações rápidas. Como exemplo disso, eu configurei um Kanban aqui de ordem de venda para poder demonstrar um pouco da funcionalidade para vocês. Como que eu configurei aqui? O Kanban de ordem de venda eu configurei de acordo com os status do pedido, tá? E aí, de acordo com esses status, eu configurei alguns totalizadores. Então, por exemplo, eu quero saber o total dos meus pedidos que estão não aprovados, que estão aguardando, que não foram aprovados, que estão aguardando alguma revisão. Então, eu tenho aqui os totalizadores. Eu quero o total dos meus pedidos que estão em progresso. Eu tenho o totalizador ali para mim ter alguma indicação rápida. Além disso, também, o Kanban nos possibilita definir quais informações a gente vai exibir nesses cards. Então, por exemplo, aqui, eu julguei necessário apresentar o número do pedido, qual é o cliente que está adquirindo e qual é o total desse pedido. Além disso, o Kanban também nos dá a possibilidade de fazer filtros, por exemplo, aqui eu coloquei como exemplo o filtro de parceiro de negócio, onde eu poderia estar filtrando só os cards daquele determinado cliente. Eu poderia configurar aqui qualquer filtro, tá? Eu configurei só o de parceiro para poder dar um exemplo para vocês. E também eu consigo definir cores de acordo com a priorização. No caso aqui, eu configurei para ele ficar em vermelho automaticamente se o meu pedido ultrapassar de R$ 1.500. No caso, esse pedido aqui está em 1.750. Então, ele deixou o meu card colorido para poder ter um foco melhor nesses itens, para poder dar uma prioridade para ele. Além disso, o Kanban também nos possibilita... Thiago, só um comentário aí. Só um comentário. Na ferramenta nossa que gerencia todo o ciclo de vida do BR, então toda a parte de gestão de tickets, versões, builds, a gente usa muito o Kanban. E eu não sei, eu não vejo hoje uma forma mais simples que existe de gerenciar esses tickets, ou os que estão em versão, ou quais vão para a próxima versão, do que um Kanban. E incluso quando a gente vai fazer um planejamento, bom, nós três participamos do planejamento, quando a gente vai fazer um planejamento de versão, sem o Kanban, eu acho que é impossível. Porque é muito difícil você justamente enxergar toda essa parte linear. E lá, uma das grandes vantagens que a gente tem é justamente o próprio Kanban nos dá o que está em vermelho, ou o que é crítico, ou o que não é crítico, o que é bloqueador. Então, acho que nesse caso, é muito bem lembrado como a cor pode ajudar nessa gestão.
Exato. A gente pode usar essas cores, claro. Eu configurei aqui para teste apenas uma cor, mas o Kanban nos possibilita configurar as cores de acordo com o intervalo de dados. Por exemplo, poderia ter configurado aqui que um pedido de 10 a 100 reais é um pedido amarelo e assim por diante. Então, eu posso configurar várias combinações de cores para poder limitar isso de forma fácil e assertiva. Além dessas informações, eu também consigo configurar ações no Kanban. Então, por exemplo, olha, eu estou com um pedido aqui 50326. Olha, esse pedido não foi aprovado. Eu posso movê-lo para o não aprovado aqui. Ele automaticamente trocou o status desse pedido para não aprovado. Tá? Eu também posso configurar processos ou impressão de relatórios direto no Kanban. Como exemplo aqui, eu configurei o reprocessar pedido, onde é o famoso que o pessoal todo mundo conhece, que é para recalcular os impostos. Então, eu poderia rodar esse processo diretamente pelo Kanban. Tá? Também posso configurar a impressão do pedido, posso configurar a impressão em massa, se eu tiver um processo como esse disponível. Então, eu posso configurar aqui, eu posso colocar aqui no status, eu quero imprimir todos os pedidos em progresso. Eu configuro o processo de impressão em massa e aí a hora que eu clico no status vai estar aqui, imprimir pedidos. Ele vai imprimir todos os pedidos que estão naquele status. Tiago, imagina que legal você montar um Kanban desse para montagem de carga. Então, você tem um Kanban e conforme vai tendo os pedidos ou as expedições, você vai montando as cargas nos caminhões dentro do Kanban. E faça a lista de embarque, né? Ficaria muito legal. E não só para isso, como para a própria parte de resíduo também. Então, os clientes nossos de gestão de resíduos aí, imagina que legal eles enxergando no Kanban a listagem ou as ordens de coleta, os MTRs que ele tem que coletar, ou até mesmo os MTRs que eles têm que fazer da estação final. Ou, por exemplo, Exato. e alguns clientes nossos operam muito nisso, em MTR de transbordo. Então, imagina que legal que eu vou deixando todos os MTRs em transbordo e conforme eu for movendo, ou for juntando um MTR de estação final, eu vou movendo dentro do card. Ficaria bem legal isso. Essa gestão visual ajuda muito, né? Deixa tudo mais ágil. Na verdade, hoje, toda forma, eu costumo dizer, muitos daí, em alguns clientes, ou clientes que o bate-papo que a gente faz, hoje em dia a gestão tem que ser visual. Eu tenho que bater o olho num relatório ou bater o olho em algum lugar e de uma forma muito rápida ter uma noção macro do que está acontecendo. Se necessário, eu posso intervir. E essa intervenção aí sim, eu vou checar e vou vasculhar cada um dos itens em sua profundeza, vamos por assim. Mas rapidamente tem que bater o olho no painel e saber que esse pedido aqui, por exemplo, então vamos imaginar nesse caso aqui, então bati o olho nesse painel, eu sei que esse pedido aqui ele é crítico por algum motivo, porque ele está atrasado, porque, por exemplo, ele não foi entregue, ou porque faz mais que 5 dias que foi digitado e não foi dado andamento, ou, por exemplo, porque é um pedido que foi encerrado por falta de produto no estoque. Então, o Kanban pode me dar inúmeras visões e depois dessa visão que eu tive, aí sim eu poderia avançar e vasculhar e entender o porquê que aconteceu isso. Exato. E aí, por exemplo, como você citou, na parte de resíduos, o pessoal também gosta de ver as coletas por caminhões. Como eu citei aqui o pedido, eu separei por status, mas nada impede de eu ter separado as colunas por caminhão. Então, eu teria aqui as minhas coletas de cada caminhão. E aí Perfeito. eu consigo mover a coleta de um caminhão para o outro, eu consigo ver, colocar ele como filtro, como eu coloquei parceiros de negócio aqui, eu poderia ter colocado uma data. E aí eu consigo filtrar, olha, as coletas de hoje e ter todos os caminhões com as respectivas coletas e fazer essas movimentações direto no Kanban. Tá? Além desse exemplo de ordem de venda, eu criei também um exemplo de lead. O exemplo de lead, apesar dele parecer um pouquinho mais simples aqui, ele é um exemplo um pouco mais complexo de se montar. Eu criei exatamente para mostrar essa possibilidade para vocês. Então, por exemplo, na lead a gente tem alguns campos que a gente precisa buscar eles usando SQL ou usando alguma função avançada do sistema. E aí também o Kanban possibilita a gente, se a gente for lá na parte de configuração de Kanban, que foi onde eu montei esses Kanbans, ele possibilita a gente utilizar essas interações mais avançadas. Então, um usuário mais avançado, ele consegue montar selects, ele consegue fazer cálculos complexos, ele consegue buscar valores em outras telas do sistema, mesmo que eu estou fazendo um Kanban de uma determinada janela, eu posso buscar valores em outros lugares. Então, ele nos abre muitas possibilidades de apresentação de dados ali. E aqui, por exemplo, eu consigo também mover as leads entre um status e outro e fazer essa interação. Certo, Bruno? Acredito que
Eu tava mutado, isso. Desculpa. Eu acho que aí é uma coisa muito interessante do Kanban e que vale a pena você mostrar, é que nada está feito em código, ou seja, nada está chumbado no código, nada depende. Claro que depende do que você vai fazer do Kanban, como um caso desse da Liri, exige um conhecimento um pouquinho mais técnico. Mas um usuário comum, como eu, por exemplo, que não sou um desenvolvedor, eu conseguiria facilmente configurar um Kanban e nada do que você mostrou até agora está fixado, ou seja, eu tenho autonomia e liberdade para desenhar o Kanban e refletir o melhor processo meu. Então, seja na ordem de vendas, seja numa carga, num MTR, ou até mesmo, por exemplo, se eu quero fazer isso para controlar no CRM somente as atividades que eu tenho de requisições internas, de RH e assim por diante. Isso, exatamente. As configurações de Kanban são todas feitas pela janela de configuração de Kanban, onde de forma simples eu posso colocar aqui quais são os colunas. Esse exemplo aqui eu utilizei inclusive o editor aqui para colocar HTML. Se vocês repararem no meu Kanban lá, os textos da ordem de venda estão negritos. Ou seja, aqui eu posso colocar em negrito, eu posso colocar em itálico, eu posso colocar em fonte maior para dar mais destaque. Então o Kanban ele também suporta esse tipo de interação. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou aumentar a fonte aqui. Tá? Só vou ajustar aqui que ele trocou os meus arrobas por hashtag HTML. Enquanto o Thiago ajusta, só um comentário bastante importante aí. Qual o objetivo da DevCoffee em pegar essa ferramenta que a gente já utiliza e trazer ela para dentro do universo dos clientes nossos? Nós ganhamos muito tempo, e isso a Renata pode comentar aqui, que está no vídeo, quando a gente passou a usar Kanban para algumas atividades internas nossas. Por quê? A gestão é muito mais simples, ela é muito mais visual, e eu consigo ter um cenário claro do que está acontecendo em volta e tomar ações. E, além disso, aquilo que às vezes fica complicado de você trabalhar no dia a dia, então, por exemplo, o cliente, o vendedor esquece que um determinado pedido está atrasado, ou que não foi faturado, ou que uma ordem de serviço não foi feita, ou, por exemplo, alguns clientes nossos trabalham com agendamentos de asepsia em máquina. Então, por exemplo, poxa, eu tenho que fazer uma asepsia e eu esqueci de fazer, ou tenho que fazer uma manutenção no ativo, ou tenho uma ordem de manutenção de ativo preventiva, eu esqueci de fazer, eu esqueci de programar. O Kanban ajuda muito nisso. Então, o objetivo nosso, até pensando nesses momentos que a gente está passando agora, onde as empresas terão que fazer bastante reestruturações em processo, o Kanban pode ajudar muito nesse novo forma de trabalhar. E uma coisa que um follow-up legal é que, por exemplo, não importa o quanto descentralizado a gente está cada um aqui na sua casa nesse momento, mas numa tela rápida do Kanban, eu sei o que está parado com a Renata, o que está parado com o Thiago e o que está parado comigo. E aí consigo tomar ações e numa reunião que a gente abre, por exemplo, de manhãzinha, que a gente fez a gente já tem claro o que está acontecendo. Então é muito mais rápido essa reunião, é muito mais rápido essa interação. Você consegue ficar a par em tempo mais real, né? Em tempo praticamente online. Você tem pé da situação muito rápido. Quando alguém demanda alguma informação, você consegue responder isso muito rápido, né? Exatamente. Conforme eu estava demonstrando, eu configurei ali a questão em HTML, tá? Tag HTML. O sistema ele tem editores HTML, é só clicar com o direito aqui, editor, e aí configurar essas tags, tá? Eu configurei as tags HTML e aí olha o que ele refletiu no meu Kanban. Ele alterou aqui o tamanho dos textos conforme eu configurei lá na tag. Então, eu posso também dar destaque a diversos itens, tornar de cor diferente, tamanho diferente, enfim. Estou livre para poder fazer essas personalizações. Outro detalhe se eu der duplo clique em qualquer card, ele vai me levar ao referido item. Então, no caso aqui, ele me levou àquela respectiva ordem de venda. Se for um Kanban de lead, vai me levar a lead. Se for um Kanban de MTR, vai me levar ao MTR. Aí eu faço um ponto, uma ressalva, né? Os dados com que são coesos no BRIP é uma coisa fantástica, né? E por ser uma base relacional, essa parte do Zoom é um negócio fenomenal, né? Poder navegar para qualquer lugar do sistema com múltiplas janelas abertas, sem perder a informação que você está fazendo e com uma integridade de dados fantástica, né? Isso é muito legal. Nossa. Nem parece um RP, né? Thiago, nem parece que tem tanta... E se hoje, por exemplo, lá no Kanban de lead, chama o Kanban de lead aí.
Se no Kanban de lead, por exemplo, hoje eu cadastrar uma nova lead, ele vai entrar automático no Kanban ou eu atualizar? Exato. Ele vai entrar automático no Kanban, como eu configurei o Kanban para respeitar os status, ele só vai entrar leads que tem status preenchido. Aí é uma questão de personalização de janela, que é uma outra liberdade que você tem no sistema de obrigar o usuário a preencher o status. E aí você automaticamente vai ter essa lead lá. Bom, se você cadastrar uma lead agora, então, só para o pessoal ver como fica. Pode copiar a lead, que você troca o status dela. Daí. Essa parte do BR, essa flexibilidade que a gente tem de manejar dados e permissões, acessos, visualizações, é um negócio muito interessante, né? Legal, perfeito. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu queria falar com vocês. Nós estamos agora trabalhando em mais coisas, vem muitas novidades por aí. O Kanban é um negócio fenomenal, a gente já usa há muito tempo, a gente ganhou muito tempo e ganhamos também uma forma de gestão muito mais assertiva. Então, fica a dica. Vamos lançar uma documentação agora. Depois também, quem tiver interesse, a Renata pode passar. Está no portal nosso Documentações, acessem lá. Não é um plugin padrão do BR, é um plugin opcional. Então, quem tiver interesse pode falar com a Rê dá andamento nisso. E aí, provavelmente a gente faz novos vídeos aí ensinando. Geralmente, quando a gente instala um plugin opcional, principalmente do Kanban, o arquiteto já passa 2 dias no cliente treinando, e aí ajuda também o cliente a ter a visão de como criar alguns Kanbans que já ajudam no dia a dia dele. Aí o Thiago tem uma vasta experiência nisso, tem ajudado bastante cliente nosso aí. Provavelmente na parte de resíduos, que o Thiago está bastante inserido, ele deve ter 500 ideias de Kanban que facilita o dia a dia. Eu tenho algumas e isso facilita muito a gestão. Bom, pessoal, obrigado, Thiago, obrigado, Renata, por esse tempo. E até a próxima reunião. A gente vai fazer sobre a gestão de comunicações e aí a gente se fala. Obrigado, então, pessoal. Obrigada, bom dia. Obrigado.